Tema da live de hoje, nós vamos falar sobre como sair das dívidas. Como a sua empresa pode sanar as suas dívidas, os seus compromissos, dos seus débitos que foram feitos. Como é que uma empresa pode sair das dívidas e alcançar novamente a saúde financeira? Esse que é o tema da nossa live de hoje, né? Então eu vou dar todo o mapa aqui para vocês de como que uma empresa sai das dívidas e recupera a sua saúde financeira. Boa tarde, Risa, boa tarde, Maico, boa tarde, Misael, vamos lá. Seguinte, primeiro motivo para a gente entender, né, o start da saída dessas dívidas, né? O início, qual é o pontapé inicial para poder tirar uma empresa das dívidas? A primeira coisa é entender por que ela entrou em dívidas, né? Se foi apenas alguma ação feita por ignorância técnica, né? Ou seja, ausência de conhecimento em gestão financeira, ou foi alguma ação emocional, né? Porque a gente já viveu com alguns clientes essa situação várias vezes, né? Recuperações financeiras de empresas. E um dos fatores mais comuns é os empresários eles terem uma realidade financeira, uma realidade de retirada, né, mensal da empresa muito superior a um prolabore correto para o seu negócio. Então, a gente precisa entender primeiro o que é um prolabore, né? O prolabore é o salário do proprietário que trabalha na empresa, correto? Então, assim, se o empresário ele trabalha na empresa, ele tem direito a um salário. Qual é o valor desse salário, Rafael? É o custo de vida que o empresário quer ter? A qualidade de vida que o empresário quer ter? Não. É, de fato, o valor de mercado para aquela função. Ora, imagine que o empresário hoje ele faça a função de gerente de uma loja. Poxa, quanto que eu pagaria para contratar um gerente para fazer o que eu faço na empresa? Esse é o valor do prolabore. O que acontece, infelizmente, é que alguns empresários eles colocam o valor do prolabore muito superior a esse valor de mercado, né? E ele não entende que existe prolabore e existe lucro. Então, se a minha empresa dá lucro, eu posso retirar um valor superior ao prolabore. Porém, dentro da realidade de vendas atual, se não gerou lucro, qual que eu vou tirar? Vou tirar meu custo de vida? Não, eu tenho que tirar aquilo que de fato é o salário da função que eu exerço. Então isso é muito difícil, é emocional, você entende? Né? Então precisa ser interpretado ali de fato qual que é a fonte, a origem dessa criação de dívida, né? É o primeiro passo, é o primeiro entendimento. Beleza, já descobriu qual é a origem? Agora nós vamos para o segundo passo, são 3. Nós vamos para o segundo passo de te retirar uma empresa de dívida, de recuperar a saúde financeira de uma empresa, que é a geração de superávit de caixa. O que significa isso? Se uma empresa entrou em dívidas é porque ela está tendo uma geração de caixa negativa, ou seja, ela está operando em prejuízo, né? Ou seja, eu estou gastando mais do que eu recebo, seja em lucro econômico ou em lucro financeiro. Ora, prejuízo econômico, né? Prejuízo financeiro. Ora, então, se eu estou gastando mais do que eu recebo, eu preciso inverter esse cenário. Eu preciso começar a receber mais do que eu gasto, porque aí sim eu vou ter fôlego financeiro para poder ir quitando as minhas dívidas. Agora, olha só, gente, como que eu faço isso? Não é simples, né? Aconteceu recente agora com uma empresa que a gente começou um trabalho que ela estava com 4 mil negativo. Não é num banco não, é 4 mil ao mês, gerando de prejuízo ao mês. Então como é que eu faço esse processo de sair ali de um negativo para poder entrar num positivo? O primeiro entendimento, a primeira análise que é feita é do histórico de vendas. Qual é o valor mínimo de faturamento que aquela empresa pode contar? Ora, ela tem um histórico aí de vendas, né? Dentro do seu segmento. Então, qual é o valor mínimo que ela pode realmente contar que ela vai vender, né? Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que seja 100 mil.
de vendas por mês. Porém, esse 100 mil oscila. Tem mês que dá 150, tem mês que dá 90, né? Tem mês que dá 110, mas pela amplitude a gente faz um cálculo estatístico e encontra um desvio padrão que o valor que eu posso contar é 100 mil reais. Beleza. Se é 100 mil reais, nós vamos preparar a empresa do ponto de vista de custos para que ela tenha um recebimento e um custo proporcional ao que ela vender. Então, para esse mínimo de vendas, qual que deve ser a minha realidade de custo fixo e custo variável que gere um caixa positivo? Esse é um dos agravantes também da geração de dívidas. Às vezes, o empresário, ele prepara a empresa para faturar muito mais do que ele vem faturando, né? Ele tem uma expectativa de faturamento. É diferente, expectativa de faturamento é diferente de histórico de faturamento. É uma meta de crescimento, não é um histórico de faturamento. E quando a gente entra em recuperação financeira, a gente não pode trabalhar com expectativa, a gente tem que trabalhar com realidade. Então, nessa fase, a gente faz uma auditoria completa nos custos fixos, né, o famoso custo administrativo, e nos custos variáveis daquela empresa. Para identificar o que, Rafael? Identificar fontes de desperdícios e perdas. Aqui não é a hora de cortar o cafezinho, não é a hora de fazer economia barata, né? Não é esse o alvo, né, dessa etapa. Aqui nesse momento a gente faz de fato uma contenção de custos inerentes àquele faturamento mínimo, porque você com certeza estava com um custo preparado, uma empresa preparada a faturar muito mais, né? Com uma expectativa, com uma previsão de faturamento. E aí, chefe, é aí que é o momento de colocar os pés no chão, né? E entender que a gente precisa agir de forma racional, né? E agir de forma racional é de fato eliminar essas perdas, eliminar esses desperdícios, preparar a empresa, deixar ela bem enxuta para vender e receber os 100 mil. Ponto final. Vendeu mais? Legal, maravilha. Se até que você, pelo que passar nos 100 mil, você tiver que gerar um custo variável para isso, para atender essa demanda, beleza. Porque aí é bônus, né? Mesmo que a margem de lucro diminua, é bônus. A gente tem que contar com esses 100 mil, né, que você analisou ali. Então, a análise de vendas é o grande segredo. Análise de vendas, tá? Beleza, depois que eu fiz todo esse histórico de vendas, auditoria de custo fixo e variável, a gente vai poder encontrar uma informação que nós chamamos de ponto de equilíbrio da empresa, ou break-even point, ou tem muitas nomenclaturas. Mas o que é o ponto de equilíbrio? É o valor mínimo que aquela empresa precisa faturar para poder empatar e a partir daí começar a gerar lucro, né? E que esse valor precisa ser necessariamente menor do que o seu mínimo de vendas, que é aqueles 100 mil lá que a gente falou. Aí sim, chefe, aí sim a gente pode realmente começar uma recuperação financeira, né? Porque eu vou ter uma geração de caixa, eu vou ter iniciado a geração de caixa, superávit de caixa dessa empresa. Aí eu posso ir para os débitos. Aí é a terceira fase. Aí eu posso agora chegar, fazer uma auditoria completa nos débitos, que isso é muito simples, analisar os contratos, fazer toda a renegociação com os credores, né, seja bancos, fornecedores, etc. Fazer toda a renegociação com esses credores, pedir prazo, pedir descontos, né, a depender ali do tipo da dívida, né, e fazer uma programação de pagamento alusiva à geração de caixa que foi prevista, alusiva à realidade financeira da empresa. Aí sim a gente consegue ter uma visão de futuro, começa a tirar a névoa,
né, dessa empresa e enxergar, né, um futuro para essa empresa. E para que isso aconteça, né, para que essa recuperação realmente de fato aconteça, vai ser muito necessário uma disciplina emocional dessa empresa para poder entender que a prioridade dela é sanar completamente os seus compromissos financeiros, as suas dívidas, e aí sim começar a recuperar de volta o seu capital de giro, construir a sua reserva de emergência e poder sim replanejar seu futuro, planejar crescimento, planejar expansão. Esse é o mapa, né, da recuperação financeira de um negócio. Lembrando, a recuperação extrajudicial, né, é uma recuperação de gestão e não uma recuperação voltada ali a fins legais. Obrigado pela sua companhia, espero você amanhã às 13h30 para a gente poder bater um papo sobre gestão. Até logo.